Vamos ficar de pé para dar início a este louvor e adoração ao nosso Deus. Cantando juntos o hino número 2, Reverência. São pessoas que estejam dando forças e despertando para estarem adorando a Ti em espírito e verdade junto conosco, Senhor. Assim nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura alternada no Salmo de número 34. Salmo 34, que inicia assim: Salmo de Davi, quando se fingiu a maldade na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a honra e exaltemos o nome. Ele, Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que o Senhor é bom, venha livrar o homem que dele se refugia. Temei o Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer prosperidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Palavras do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e alimentos de coração. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes limpar da terra amarela.
serão condenados. O Senhor está na alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o Senhor, número 303, perdão real. E apresentamos ao Senhor as nossas vidas. E inicialmente vamos acompanhar essa leitura e estará projetado no projetor e também no boletim que está no livro de Jó, capítulo 8, do 5 ao 7, e também na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua moral. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Poder sentar, estejamos em oração silenciosa, apresentando ao Senhor nossa vida e pedindo ao Senhor quebrantamento do seu Espírito. E logo após esse momento de oração silenciosa, o nosso pastor
todo e qualquer mal que entristeça o teu Santo Espírito. Tu és justo, Senhor, no teu julgar para conosco. Porque cabe a nós, como diz a tua palavra, corar de vergonha, mas a ti a justiça e o perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude com os nossos maus pensamentos, dos quais nós te pedimos perdão, pelas nossas palavras, nas quais em vários momentos não edificaram e não abençoaram. Que o Senhor nos perdoe também por isso. Que o Senhor, sondando o nosso coração, retire toda a ira, toda a raiva, todo rancor ou mágoa. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, que não permita que os nossos pés vacilem, que nos ajude no momento da tentação, que nos dê forças nos momentos de provação. Ó Deus, eis aqui o teu povo te confessando as falhas e os erros que cometemos. As ausências também são para que sejam perdoadas, ó Deus, quando deixamos de fazer o bem, quando deixamos de acudir ao aflito, ao necessitado, quando deixamos de orar uns pelos outros. Perdoa-nos quando nos distanciamos de Ti na oração ou na leitura da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos levanta, nos anima, conforme a Tua santa e bendita vontade. Mais uma vez, Pai, derrama sobre nós a paz do Teu perdão. Seja conosco, para a glória do Teu santo nome e por amor do nome de Jesus, por quem oramos e agradecemos por tudo. Amém. Uma vez confiantes no perdão e na misericórdia do Senhor, vamos passar por esse momento de louvor e de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, vamos ficar de pé novamente para lermos o Salmo de número 149, nesse momento que antecede o momento do louvor. Salmo 149. Diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com arrufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Nesse momento eu peço ao nosso irmão Roberto que faça uma oração antecipando esse momento do louvor, apresentando esse momento ao Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, pela Tua grande misericórdia para com nossas vidas. Nós glorificamos o Teu nome pela Tua grande salvação, por tudo que Tu tem feito, Senhor, por tudo que Tu tem feito através, Senhor, da Tua palavra, pela Tua grande misericórdia para com nossas vidas. Nós estamos alegres por estar na Tua casa, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa casa é Graça e paz, irmãos. Ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus, o Salmo 96. Nós vamos contar com a leitura. 149.
todos podem sentar. Queridos e amados irmãos, mais uma vez a graça e a paz de Cristo seja com todos. Mesmo assentados, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 42 ao versículo 47. Atos, capítulo 2. Versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, de 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Querido Deus, eis aqui a Tua palavra exposta, aberta, a sabermos que é a Tua boca que fala com a igreja. E nós queremos nos submeter a ela todos os dias. Estamos sujeitos à Tua vontade e aos Teus ensinamentos. Ensina-nos, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, como humildes servos e aprendizes da Tua palavra, queremos ouvir da Tua voz segundo a Tua vontade. Fala ao nosso coração, nos ajuda a praticarmos a Tua palavra após ouvi-la, para a glória do Teu nome. É o que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto conhecido da igreja, nos traz muitos ensinamentos importantes acerca de como vivia a igreja ali no primeiro século, a igreja nos primeiros dias das ações dos apóstolos, daqueles que ficaram com a responsabilidade de discipular a igreja na continuidade da pregação do Evangelho e trazer assim para o mundo as boas novas, das quais não só o mundo ouvia, mas via na prática da própria igreja como esse Evangelho era desenvolvido, como é que essa igreja se tornava uma igreja que testemunhava das verdades de Cristo, como é que essa igreja agora seria um povo modelo para as sociedades daquela época. O nosso desejo também nos nossos dias é de termos essa sociedade observando essa igreja. E ela olha, e ela observa, e ela aponta, e ela procura de fato observar detalhes de como essa igreja de Jesus Cristo, e que testemunha o poder do Evangelho, ela se comporta dentro e também para fora das quatro paredes da igreja.
Portanto, o texto de Atos aqui essa noite nos mostra esse breve retrato da igreja primitiva ali, após os dias de Pentecostes. E Lucas, o escritor dos Atos do Espírito Santo, que nós tratamos assim, Atos do Espírito Santo, apesar de estar escrito como título Atos dos Apóstolos, mas Lucas nos mostra aqui os efeitos daquele dia glorioso, feliz e alegre, no qual a igreja recebe de Deus a promessa que havia sido prometida lá no Antigo Testamento, lá no livro de Joel, no capítulo 2, no final dos textos, a promessa de que sobre toda a carne desceria o Espírito Santo de Deus. E esse dia de Pentecostes aqui, ele foi relatado por Jesus. Os discípulos receberam a orientação do Senhor para que se ajuntassem naquele lugar, naquele dia de festa, porque eles receberiam ali o poder para testemunhar de Jesus Cristo. E Lucas aqui, ele descreve essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja transbordante da graça de Deus, da sua misericórdia e de tudo aquilo que o Senhor preparou com muito carinho para que essa igreja vivesse nesse mundo testemunhando do Evangelho de Cristo, mesmo não sendo uma igreja perfeita, assim como também ela não é nos dias de hoje. Mas essa igreja é preparada para trabalhar para Cristo e testemunhar do Evangelho. Portanto, Atos aqui é o registro do que Jesus começou a fazer, daquilo que ele ensinou, por meio agora ele faz do seu povo depois da sua ascensão, da sua subida aos céus, da sua despedida para com a igreja e de que estaria a partir de um determinado momento ao lado de Deus, agora ao lado do Pai, como é testemunhado em Atos 1:11. E esse dia de Pentecostes, ele chama para si 3.000 almas que são convertidas após essa descida do Espírito Santo. Está lá em Atos 2:39. Jesus Cristo aqui, agora, depois da descida do Espírito Santo, depois de todo o processo do testemunho dessa igreja, de poder que recebe para testemunhar, para ser mártir a uma sociedade que era completamente fora do Evangelho, que não entendia da palavra de Deus, e essa igreja precisava testemunhar isso. Jesus começa a dar forma a essa igreja, a caracterizar essa igreja, depois de dar dons e talentos e de derramar do seu Espírito, ele começa a deixar ela com marcas importantes que vai unir essa igreja, que vai trazer comunhão a essa igreja, que vai trazer graça e misericórdia a essa igreja, que vai trazer vida a essa igreja. E esse reflexo, o reflexo de tudo isso, ele não vai ficar apenas dentro da igreja, não vai ficar apenas entre os irmãos, entre as igrejas de várias regiões nas quais foram pregado o Evangelho, mas vai trazer um testemunho forte ao mundo de ver como a igreja de Cristo se comportava e como hoje ela ainda deve se comportar. Portanto, Atos nos mostra aqui as marcas dessa igreja que se expande, mas ela precisa se expandir de uma maneira não desordenada, não desordeira, ela precisa se expandir de uma forma saudável. Por isso que nós hoje precisamos seguir o exemplo no qual Lucas destaca aqui no texto, pelo menos 3 marcas importantes dessa igreja que era cheia do Espírito Santo e hoje que ainda a igreja deve ser e tem que ser cheia do Espírito Santo. O texto-chave aqui, meus irmãos, é o versículo 42 do texto que lemos, onde eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, segundo o relato de Lucas aqui em Atos 42, os cristãos faziam uma coisa extremamente importante, que era perseverar. Eles perseveravam pelo menos em 4 áreas aqui. No ensino dos apóstolos, que não era apenas o ensino dos apóstolos, mas era o ensino de Cristo, passado para os apóstolos
e os apóstolos assim ensinando a igreja. Ensino dos apóstolos na comunhão, no partir do pão, que era a parte também social da igreja, da divisão daquilo do que quem precisava, quem tinha necessidade, eles repartiam entre si, e por último, nas orações. Portanto, em primeiro lugar, nós vemos aqui uma igreja baseada nessa perseverança nos ensinos dos apóstolos, uma igreja que é extremamente dedicada à palavra. Essa igreja de hoje, ela precisa, tanto quanto aquela formada depois do dia de Pentecostes, ela precisa ser dedicada à palavra. Uma igreja que não é dedicada à palavra, ela é fadada à falta de conhecimento. E quem não tem conhecimento vai acabar errando, vai acabar seguindo um caminho completamente diferente daquele o qual o Senhor Jesus nos ensinou. Portanto, a primeira marca aqui dessa igreja cheia do Espírito Santo, segundo Lucas, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a palavra perseverar aqui, ela significa uma constância. Você precisa estar constantemente ali junto a algo da qual você tem necessidade. E a igreja tem necessidade da palavra do Senhor. Então, essa palavra traz essa expressão de constância, de uma igreja que tem que ter propósito, de uma igreja que tem que ter determinação naquilo que está fazendo e que é importante para ela. E isso aqui nos aponta para o fervor e a dedicação dessa igreja dos primeiros cristãos, nos quais talvez hoje nós lamentamos por não termos mais uma igreja que persevere na doutrina dos apóstolos, que busque estudar a palavra de Deus. Nós temos nos nossos dias igrejas com extrema dificuldade de se estudar a palavra de Deus, de ter o hábito, de ter a constância, a perseverança de estar estudando a palavra do Senhor. Lucas mostra aqui no texto que o Espírito Santo abre, vamos dizer assim, uma escola ali em Jerusalém para o estudo da sua palavra. Os professores, ali nós vemos os apóstolos sendo aqueles primeiros professores que estão ensinando a palavra a um pequeno número de alunos, 3.000 alunos. Logo de início, logo de abertura dessa escola, 3.000 alunos que estão aqui interessados, perseverantes na palavra de Deus. E uma igreja que cheia do Espírito Santo é uma igreja que estuda as Escrituras, que aprende, que tem sede, que quer buscar o conhecimento de Deus por meio da palavra do Senhor. Lucas aqui poderia ter escrito outras coisas sobre a igreja primitiva. Nós poderíamos ter diversos relatos aqui de tudo aquilo que ele viu, do que ele acompanhava dessa igreja, do que ele sabia, do que ele ensinava e via como resposta dessa igreja. Mas outros assuntos parecem aqui não ter tido tanta importância, a não ser a perseverança no ensino dos apóstolos. E por isso, essa igreja é revelada aqui como uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja feliz e uma igreja missionária, uma igreja que estuda a palavra de Deus, que aprende a palavra de Deus e vai ensinar, vai passar adiante aquilo que aprendeu, vai falar a verdade daquilo que aprendeu e fazer outros discípulos. E esses são pontos extremamente importantes para essa igreja. Aqui nos mostra que eles se dedicam ao ensino, eles se dedicavam ao ensino e também havia uma dedicação no aprendizado. Por isso, a dedicação dos apóstolos em passar a palavra de Deus. E claro, eles precisavam de instrução acerca de Jesus. Principalmente porque, não diferente dos dias de hoje, haviam muitas heresias naquela época. Nós temos estudado aqui as 3 cartas do apóstolo Paulo, as 3 cartas do apóstolo João, estamos na primeira e tratamos assuntos como as heresias do primeiro século que rondavam aquelas igrejas da região da Ásia Menor. Então eles precisavam ter a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo em suas mãos, a palavra verdadeira de Deus, para ter como marca dessa primeira igreja. Então essa doutrina é extremamente importante. Eles precisavam dessa instrução e receberam essa instrução, foram recebendo esses ensinamentos para que estivessem fortes, firmes e pudessem responder acerca da sua fé.
A igreja primitiva, ela estuda aqui o ensino dos apóstolos. O que receberam de Jesus, eles ensinaram à igreja. E aí, o texto de Lucas 24, 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus ensinando o que já se havia dito sobre ele, o que se havia falado como promessa, o que estava no Antigo Testamento, lá como ele diz, começando por Moisés, esse é o relato, e discorre pelos profetas tudo o que estava sendo dito a respeito do Cristo. Cristo passa isso para os apóstolos passam esse ensinamento para a igreja. E eles não tinham material contemporâneo, mas mesmo assim se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia, claro, uma dificuldade de material, de ferramentas que hoje nós temos com mais facilidade. E mesmo assim parece que deixa a igreja mais preguiçosa, a igreja mais distante, a igreja mais desatenta ao ensino da palavra de Deus. Hoje, a igreja evangélica, ela diminui até mesmo e despreza a sã doutrina em alguns lugares, lamentavelmente. Enfatiza muitas vezes, em detrimento de se aprender a palavra de Deus, as experiências emocionais, sensoriais, as experiências da pele, as experiências de sonhos. Prefere dar espaço a essas coisas em detrimento de se aprender de fato a palavra do Senhor. Vendo as últimas, meus irmãos, 3 cartas que o apóstolo Paulo escreve a jovens pastores, assim como Timóteo e Tito, nós vemos a necessidade da sã doutrina, e Paulo vai chamar a atenção antes da sua morte a esses irmãos, vai advertir a esses irmãos acerca da palavra de Deus, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o conselho: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Paulo diz aqui a Timóteo sobre um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Vai dar coceiras no ouvido. As pessoas irão querer distância da palavra de Deus. É mais fácil ver um programa, é mais fácil olhar um evento, é mais fácil estar presente para ver quem é mais famoso, que vai cantar ou tocar em determinado lugar. Esses estão fugindo da doutrina, da sã doutrina na qual falou o Senhor Jesus Cristo, foi passada aqui pelos apóstolos. Mas esses acolherão mestres, falsos mestres, porque querem ouvir aquilo apenas que lhes traz prazer, aquilo que não os condena, aquilo que não fala dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, aquilo que não busca tratar a pessoa para uma vida de santidade, para caminhar, fazer a caminhada cristã da maneira melhor possível, conforme a santa e bendita vontade de Deus. Então essa é uma igreja que, em primeiro lugar, tem que aprender a se dedicar à sã doutrina. Tem que aprender sobre as Escrituras para ter conhecimento sobre o Senhor. Essa igreja tinha essa marca, essa primeira marca, de perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas também ela tinha uma outra marca, que era uma igreja dedicada à comunhão e o partir do pão. E essa segunda marca dessa igreja que é cheia do Espírito Santo, assim como devemos ser hoje, trata aqui o amor e o cuidado entre os irmãos. Tem esse desejo de estar amando uns aos outros e de ter cuidado uns para com os outros. A primeira marca que vimos é que ela tem um estudo como base, precisa da palavra de Deus. As outras marcas vêm como consequência. Então, o primeiro lugar é o amor ao Senhor, o amor à sua palavra, a dedicação à sã doutrina, para poder chegar à segunda marca, que é a da comunhão e o partir do pão, como diz aí Atos 2,42. Esses cristãos, eles demonstravam, meus irmãos,
a todos, não só dentro da igreja, mas também fora, em toda a sociedade, a união em Jesus Cristo, a união deles, a comunhão deles, a unidade deles em Cristo Jesus. Isso era demonstrado a partir dos cultos de adoração, onde chamavam uns aos outros irmãos e irmãs para adorarem ao único Deus verdadeiro. Não se é de Cristo e ao mesmo tempo se é afastado do corpo de Cristo. Isso é impossível. Não dá para você ser de Cristo e distante dos irmãos. Ser de Cristo distante da comunhão. Ser de Cristo e não ter comunhão ou unidade com nada da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que o corpo aqui não seja adorável como o próprio corpo de Cristo, porque aqui nós podemos pensar que, nós estamos numa igreja, estamos num grupo, naquele grupo que é filhos e filhas do Senhor, e nem sempre, às vezes, as pessoas nos agradam. Tem gente que tem antipatia por uma pessoa ou por outra, ou diferenças, mas tudo isso tem que ser colocado de lado por amor a Cristo. Afinal de contas, é o corpo do Senhor. Nós precisamos saber viver uns com os outros nessa comunhão com Cristo. Então, você tem comunhão com Cristo e não tem comunhão com os irmãos, alguma coisa está errada. Você precisa demonstrar essa comunhão para com os irmãos e viver em unidade uns para com os outros, mesmo que esse corpo não seja tão bom assim. Até porque você tem que lembrar que essa igreja aqui ela ainda é uma igreja imperfeita. Aqui nos faz lembrar, diante de problemas, de dificuldades, de divergências, de diferenças, que ainda não é o céu. Por isso que nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para Cristo, olhar para as Escrituras, ver a sua ordem, na qual ela dá para não deixarmos de nos reunir, como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25. É costume de alguns não se reunir, não estarem juntos, não estarem em comunhão, não estarem em unidade, não irem à igreja, não participarem dos trabalhos da igreja, que é a evangelização, trabalhos missionários, trabalhos de oração, trabalhos de estudo da palavra de Deus, trabalho da própria comunidade, seja na parte social ou qualquer outro trabalho de serviço cristão. É preciso estar junto. Separados não dá. É isso que a Bíblia nos ensina. É preciso nos reunirmos, porque essa reunião vai gerar motivação de uns para com os outros. Vai haver perdão de pecados uns para com os outros. Vão se perdoar, as queixas vão ficar para trás, as dores, os pesares vão ficar para trás. Essa união vai causar isso. Nós, juntos, iremos estar perdoando as ofensas uns dos outros, deixando de lado os dissabores daqueles que ficam ofendidos. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele vai trazer a expressão de zelo, zelai e perdoai-vos uns aos outros. Cuidai uns dos outros. O zelo aqui é o cuidado, é a preocupação, é pensar que o teu irmão, a tua irmã precisa da tua ajuda, precisa das tuas orações, da tua dedicação naquilo que ela está passando, às vezes por momentos difíceis. Então, nós precisamos olhar para essa koinonia, na expressão grega que traz aqui a comunhão uns para com os outros. Isso de uma maneira física, quando estamos juntos, e claro, de uma maneira espiritual, quando estamos orando uns pelos outros. Interessante é que também o texto nos traz 3 rápidos aspectos aqui acerca da comunhão verdadeira. Ser verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Isso é um dos aspectos de uma comunhão verdadeira. Porque aquele que não é salvo de fato em Cristo Jesus, ele não vai ter comunhão com os outros. Ele não vai expressar nenhum tipo de amor verdadeiro no qual ele foi amado por Deus. Ele não vai desenvolver ou trazer, demonstrar nenhum zelo pelo outro, do qual ele também não recebeu nenhum zelo do Senhor. É como se você pudesse falar assim, um descrente no meio de crentes. Não se enturma, não se junta. Não tem como luz e trevas se juntarem. Então, é isso que nos traz aqui um primeiro aspecto dessa comunhão verdadeira.
desfrutavam de uma verdadeira comunhão, até sim serem salvos pelo Senhor. Eles precisavam ser salvos pelo Senhor para desfrutar de toda a alegria, de toda a unidade, de toda a comunhão, de todo o apoio e o consolo e de todas as ricas bênçãos que o Senhor derramava sobre essa igreja. Então, eles precisavam ser verdadeiramente salvos. Assim como eles precisavam em outro aspecto estar juntos. Juntos, crente não pode estar por aí dizendo: eu vou adorar em casa, eu vou estar em casa, eu prefiro ir em casa, eu prefiro estar sozinho em casa. Isso foge à característica do versículo 46 do texto de Atos que lemos agora. Foge a essa característica, querer se separar, querer sair do corpo de Cristo, querer ser um membro à parte. Paulo diz que o corpo de Cristo não pode se separar, o Cristo não pode se separar. Então a igreja tem que estar junta. Para ter comunhão tem que haver relacionamento, compartilhamento. É preciso que essa igreja compartilhe. O versículo 44 não está dizendo aqui, por exemplo, que você se desfaça de todos os seus bens e dê aos pobres. É o que a gente faz uma leitura rápida e pensa: bom, Deus está dizendo que eu me desfaço da minha casa, do meu carro, do que eu tenho, e tiro toda a minha poupança do banco e tal, e fique completamente ausente de tudo aquilo que me sustentava. Não é isso. Não é isso que o texto está trazendo aqui. A Bíblia, segundo Atos 4:37, vai reconhecer o direito à propriedade e à necessidade familiar. O texto está dizendo que eles repartiam uns com os outros, porque muitos tinham de sobra. Eu tenho 2 fazendas, aí o que eu fazia? Vendia uma, pegava o dinheiro, chegava lá aos pés dos apóstolos: está aqui a minha parte. Porque a outra parte é para o sustento dele, é para o sustento da família. Não era para se desfazer de tudo e virar mendigo. Senão, ao invés de ajudar, era mais um a passar a necessidade. Aí o que ele fazia? Dividia, eu vendo aquela parte, e essa parte que foi dividida, que estava aos pés dos apóstolos, sabiamente, esses discípulos do Senhor observavam entre eles, assim como o texto diz, e repartia cada um conforme eles tinham necessidade. Ninguém recebia mais e ninguém recebia menos, mas só recebia conforme a sua necessidade. É o que diz aí Atos 4:37. Também um outro detalhe importante é a expressão tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Isso aqui não é nenhum socialismo ou comunismo dentro das Escrituras. Esse tudo em comum não traz essa ideia, não é? Mas o que é repartido aqui era para atender às necessidades à medida que surgiam. É algo completamente diferente. E o que houve aqui em Jerusalém foi único. Ainda tem esse detalhe: foi único. Uma ação de início da igreja, de nascimento da grande igreja de Cristo, que traziam esse testemunho, e esse testemunho teria que ter as suas consequências durante séculos até os dias de hoje. Peregrinos viajavam para a festa de Pentecostes nessa época. Muitos foram salvos por Jesus Cristo após a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, por exemplo. E querendo esses ficar mais tempo para chegar à terra com uma nova fé, voltar para os seus lares, agora testemunhando daquilo que creram, precisavam de uma ajuda financeira. Precisavam de recursos que foram gastos numa viagem de longa distância, que vieram de distantes nações. Porque se você olhar lá o texto de Pentecostes, tinham gente de várias nações, de várias regiões, e de regiões muito distantes, onde as pessoas gastaram o que tinham para poder estar aqui nesse momento importante da vida da igreja. Precisava dessa ajuda financeira para cobrir essas necessidades. E aí a igreja abriu os seus bolsos para acudir a esses necessitados, à medida daquilo que eles precisavam. Nada mais, nada menos. Compartilhar com os necessitados. É assim que Paulo orienta Timóteo lá no capítulo 6, versículos 8. Não com preguiçosos, com necessitados.
não como aqueles que muitas vezes escoram na igreja. Certa vez, alguém conversando comigo, que faz parte de uma igreja, estava contando o relato de uma pessoa que fazia parte dessa igreja e que certo dia no culto de oração estava agradecendo a Deus e agradecendo a todos os irmãos ali no culto de oração, porque já fazia 10 anos que ela recebia a cesta básica da igreja. 10 anos sob as costas da igreja. A igreja aqui, ela entrava com recursos à medida que se tinha necessidade. E em 10 anos, talvez essa pessoa não procurou um trabalho. Talvez em 10 anos ela não tenha nem dito à própria igreja, à liderança: eu quero ser a servente dessa igreja, eu quero trabalhar ali, eu quero cuidar do bosque dessa igreja, do jardim dessa igreja, eu quero lavar ali os pratos, eu quero fazer alguma coisa para que eu seja merecedora daquilo que eu estou recebendo. Mas não, as ações de graça eram porque só recebia. E ninguém sabe nem talvez quantos dias se aparecia na igreja para alguma coisa. Então, essa não é a ideia da igreja. Esse não é o propósito do compartilhar com os necessitados. O compartilhar com os necessitados, sim, não com preguiçosos. Senão a Bíblia não diria: vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Não é? Então, essa era uma das marcas dessa igreja. Tudo em comum, na comunhão e no partir do pão. E por último, nos traz um terceiro ensinamento importante como uma marca dessa igreja que crescia, que se expandia e que precisava ser uma igreja saudável. E que ela já começava a ter essas características dessa igreja saudável. E uma das mais importantes, que não ficou de fora aqui, e que certamente não ficaria, foram as orações. Essa marca da igreja cheia do Espírito Santo nos mostra que ela era uma igreja dedicada às orações. Veja aí o próximo versículo: em cada alma havia temor. Versículo 43. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja que ama a oração, Deus vai acrescentar graça a essa igreja para que ela faça o que ela tem que fazer como obra na qual Deus preparou para ela. Ela vai executar isso e ela vai fazer essas obras não de todo jeito. Ela não vai fazer essas obras saindo avulso, todo mundo do jeito que bem entende. Ela vai fazer essa obra com temor diante do Senhor. E só assim vai gerar prodígios e sinais, assim como gerou prodígios e sinais. E tudo isso aqui aconteceu porque os crentes oravam fervorosamente. Estavam sempre em oração. E sempre em oração, você está falando com Deus. E se você está sempre falando com Deus, Deus está sempre com você. Deus estava com essa igreja. Ele olhava para essa igreja encurvada diante dele. Uma igreja que dobrava os seus joelhos diante do Senhor, estavam sempre unidos, juntos, com tudo em comum, e em oração o tempo inteiro para com o Senhor. E o Senhor os ouvia, via a humildade e o temor dessa igreja. Assim como é relatado por Marcos, lá no capítulo 11 do seu Evangelho, no versículo 17, no qual Jesus vai chamar essa igreja dizendo assim: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Minha casa é chamada de casa de oração para todas as nações. Essa casa de oração, a gente não está falando aqui do templo construído por mãos humanas, mas o texto se refere ao templo do Espírito Santo, que é eu e você, que são os crentes, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Esses são a casa de oração. Por isso ele diz: minha casa, os meus servos, as minhas ovelhas, a minha igreja, ela será chamada de casa de oração para todas as nações. Portanto, meus irmãos, concluo essa mensagem da palavra de Deus com essas marcas dessa igreja primitiva do primeiro século, que deve sim trazer até os dias de hoje o reflexo para nós
para vivermos dessa maneira, para vivermos com esse objetivo, com essa unidade, com essa comunhão, com essa intenção na perseverança dos santos, na perseverança das Escrituras, na perseverança da oração, também tendo em comum esse estado de comunhão entre nós, de unidade na igreja, de coinonia, tendo entre nós esse zelo de uns pelos outros, de orar uns pelos outros. Finalmente, essa aqui é chamada de uma igreja viva, não aquela do Apocalipse. Nós vemos que a igreja tem nome de que vive, mas na verdade ela está morta. Aqui é uma igreja viva, que vive as coisas de Deus, que vive para Deus, que vive uns para os outros. E o reflexo e o testemunho gerava bênção para a sociedade. Eles viviam louvando a Deus. É o que fecha aí o versículo 47. Contando, olha aí, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja tinha vida, tinha marcas, características que faziam com que ela estivesse dentro de uma sociedade e que essa sociedade tinha simpatia por essa igreja. Pense na igreja de hoje. Pense em nossas igrejas. Pense nas igrejas espalhadas por esse país. Será que encontramos a simpatia da sociedade? Será que encontramos a simpatia do povo de uma cidade, de um estado e um país que simpatiza com uma igreja que não tem e não demonstra essas características? Sabe aquela igreja naquele bairro que quando ela sai dali, aparecem dois tipos de pessoas. Aquela que não sabia que a igreja existia ali, porque ela não tinha nenhuma característica dessa. E a outra pessoa é aquela que disse, graças a Deus que foi embora. Porque ninguém aguentava, porque não tinha nada de Cristo naquela igreja. Pelo contrário, era um mau testemunho e parecia muito mais com o mundo do que com a igreja do Senhor. O texto, meus irmãos, aqui da palavra de Deus nos desafia a sermos tementes, a termos a nossa devoção para com o Senhor como uma igreja que seja bênção para que Ele use essa igreja para alcançar também a muitos perdidos em todo o mundo. De tudo isso, tudo que foi relatado aqui, dessas características, daquilo que a igreja faz e tem como obra de testemunho do Evangelho, seja tudo tão somente para a glória de Deus. Tão somente para a glória de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração, como diz o salmista no Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, que Ele esteja aplicando no nosso coração e possamos viver dia a dia enquanto igreja, corpo de Cristo, cumprindo a sua palavra e vivendo em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos passar para esse momento de adoração ao Senhor, continuaremos adorando assim como adoramos desde o início, desta vez dedicando ao Senhor parte daquilo que recebemos dele mesmo e que estaremos entregando em forma de gratidão. Utilizaremos como base o livro de 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Estejamos de pé, cantando o hino de número 47, Louvor e Glória. Enquanto isso, os irmãos estarão podendo vir e trazer as suas ofertas, e aqueles que são visitantes ou os outros que ainda estão nos visitando não se sintam constrangidos. É um momento entre nós mesmos e como membros, né? Gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito.
estamos orando, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, Todo-Poderoso, do céu e da terra, Senhor, estamos aqui para te agradecer, Senhor, diante de tudo que tu tens feito em nossas vidas. Agradecer pelo amanhecer, agradecer por esta hora importante que tu nos trouxe aqui para te cultuar, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que abençoe aqueles que dizimam, abençoe aqueles que te ofertaram, Senhor. Abençoe também aquele que não pôde te dizimar, nem te ofertar, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final, seremos distribuídos com a bênção apostólica, ao tríplice amém. Nós depois daremos avisos aos irmãos. Querido Deus e Pai, nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pela tua presença conosco, pela ajuda que o Senhor nos tem dado, pelo sustento. Te agradecemos pela semana que passou, pelo pão de cada dia na nossa mesa. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos também pelas lutas e dificuldades nas quais passamos, porque são nelas que somos experimentados, são nelas que as esperanças se afloram, que a convicção se firma no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é presente conosco nos dias de tempestade. Obrigado, Deus, por esse dia do domingo, dia do ajuntamento solene da tua igreja, do teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado graça e misericórdia, tem nos ajudado na comunhão, na unidade do teu povo, tem nos sustentado, Deus. Obrigado por esse ajuntamento solene, importante para a tua igreja, para nos fortalecermos no Senhor. Te agradecemos já de antemão, te pedindo que o Senhor abençoe a nossa semana, que se inicia hoje, nos dando a tua graça e misericórdia sobre nós, nos protegendo, nos livrando do mal, Senhor, nos ajudando para que os nossos pés não vacilem na tentação, mas sejamos livres dela. Ó Deus, nos ajuda, fortalece o teu povo, anima, restaura aqueles que estão caídos espiritualmente, restaura os enfermos, Senhor, ajuda, renova o coração de cada um deles, conforta e consola os enlutados, ajuda, Senhor, ao teu povo, física e espiritualmente, nos dá uma semana de paz, de graça e de misericórdia na tua santa presença. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por essas ricas bênçãos de misericórdia que são dispensadas ao teu povo, segundo a tua vontade, tudo em nome